Índice Gini aumentando no Brasil e olha só, o que nós temos que fazer agora? Então fique até o final do vídeo para você saber o que é o Índice Gini e olha só, tem uma falha no IDH, beleza? E para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual, o canal mais crítico, informativo e olha só, geográfico e atual para o seu vestibular. E fala aí, vestibulando e vestibulada, tudo bem com você? E vamos lá para mais um vídeo cheio e recheado de informação importante. Você tem visto, olha só, num contexto que a população cada vez mais ela tem ficado mais pobre, olha só, a maior parte da população cada vez mais ela tem ficado mais pobre e uma pequena parte da população tem ficado cada vez mais rica. Sim, então olha só, cada vez mais nós estamos aumentando a desigualdade social e esse tema é um assunto muito atual, muito importante para o seu vestibular, indifere de qual vestibular você faça. Isso é uma constatação, isso é atual, é só você sair na rua e você ver a desigualdade social. Quem acha que não existe desigualdade social deve viver no mundo da lua ou no país das maravilhas mesmo, né? Porque não é possível que você não enxergue a desigualdade social hoje no Brasil e no mundo. Bom, e aí é muito importante de nós vermos o IDH. Por quê? Para quem não sabe, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele vai medir o desenvolvimento humano, isso mesmo. Então ele vai analisar bem de forma aproximada como que é o desenvolvimento e também o estilo de vida, como que a pessoa vive de uma determinada população e de um determinado local. Só que isso reflete bastante a realidade? Não. Você sabia, por exemplo, que o IDH, por exemplo, o IDH de São Paulo, é maravilhoso. Então isso significa que toda a população de São Paulo vive de forma extremamente bem? Não exatamente. Por quê? Porque ele não mede concentração de renda e desigualdade social. Quem faz isso é o Índice Gini. É por isso que eu comecei falando do Índice Gini e desigualdade social nesse vídeo. Você sabia disso? Então, ó, já aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e, ó, fica até o final para você saber todas essas críticas e, na minha opinião, é bastante provável que caia no Enem de 2021 falando sobre o Índice Gini. Em primeiro lugar, nós precisamos saber da evolução. E a evolução começa nada mais nada menos com a acumulação primitiva de capital. O que seria essa acumulação primitiva de capital? Esse vídeo ele tem bastante influência marxista, tá bom? E aí é uma questão principalmente do vestibular, que ele vai cobrar sim essa teoria, em contraposição a quem? O Adam Smith, ao neoliberalismo, tá bom? Então cada vez mais nós vamos ter o capitalista acumulando dinheiro, como? Através da exploração de outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? São os trabalhadores, são os proletariados. Então, dentro da evolução, nós vamos ter algumas pessoas mandando em outras, e essas pessoas elas vão ter o quê? Apenas a sua força de trabalho para vender. Enquanto outras pessoas vão comprar essa força de mão de obra, né, dessas pessoas por um preço muito baixo, cobra das pessoas, né, dos clientes, um valor muito acima, onde vai pagar uma parte do seu funcionário e a outra vai ficar para a sua empresa e também para o seu bolso. Geralmente, quando nós estamos falando disso, é aí que começa a desigualdade social, onde essa desigualdade ela vai se dar, então, principalmente pela acumulação. Então, veja só, primitiva de capital, onde o dono da empresa vai ter não só o dinheiro dele, mas também a empresa em seu nome, não é mesmo? Tanto é que tem pessoas que vendem as empresas e ficam mais do que trilionárias, por exemplo. Estou exagerando um pouquinho, pero no mucho. Tranquilo até aqui? Então, como que dá essa geração de dinheiro? Muito importante de você lembrar disso. Nós temos o dinheiro, que depois vai ter a mercadoria sendo produzida, para depois essa mercadoria ser transformada em um dinheiro linha, ou seja, o D linha, que vai ser muito maior do que o dinheiro inicial. Pelo menos dentro do capitalismo não faz sentido você aplicar um dinheiro inicial, transformar em mercadoria para que o dinheiro final seja menor do que o dinheiro inicial. Não, né? Tem que ser maior. Tudo bem, aqui está a evolução dessa problemática. Agora vamos ver um pouquinho da geografia física. E aí, como que pode cair geografia física no vestibular, Arnaldo? Eu não sei, nesse assunto, desigualdade social, pode cair alguma coisa? Pode. Por quê? Porque o capitalismo ele se baseia muito no ecomalthusianismo. O que é o ecomalthusianismo? É você falar o seguinte, não tem recurso natural para todo mundo. Então algumas pessoas elas terão direito aos recursos naturais e as outras vão ficar na escassez. E aí é que tá o pulo do gato, porque você tem que pensar o seguinte, mas calma aí, isso não é verdade?
calma, cuidado que o debate ecológico ele está muito, muito, muito próximo do ecomalthusianismo. Porque o ecomalthusianismo ele vai falar o seguinte: então nós não vamos dar todos os recursos naturais para todas as pessoas. Apenas as pessoas que podem pagar é que vão ter os recursos naturais porque elas merecem. A ecologia ela vai falar o quê? Não, calma aí. Não é que umas pessoas podem ter e a maioria não. Não, todo mundo pode ter, mas nós precisamos reutilizar e reciclar. Então é muito importante de nós tomarmos cuidado sim com a natureza e não ficar usando ambientes, recursos naturais à toa, não é mesmo? Então sim, nós precisamos tomar cuidado e cuidar sim da nossa natureza. Tranquilo até aqui? Então essa é uma diferença muito importante que você precisa fazer. E olha só, aí é que vem outro pulo do gato. É a mesma coisa, olha só, quando nós começamos a falar de privilégios, muitas pessoas acabam ficando tocadas porque elas perdem os seus privilégios. E aí é que tá, é mais ou menos como se você tivesse um bolo bem gostoso. Por exemplo, vou dar o meu exemplo que eu amo bomba de chocolate. Então é como se eu tivesse com uma bomba de chocolate, viesse minha namorada nesse exato momento e falasse: nossa, eu quero um pedaço. Poxa, eu vou querer dividir um pedaço com ela? Vou, claro que eu vou dividir um pedaço com ela. Mas será que você dividiria mesmo? Será que você vai falar: não, cai fora, tira o olho daqui, esse chocolate é meu? Pois é. E algumas vezes, né, você vai falar: agora imagina, né, uma pessoa. Agora imagina se vierem 10 pessoas pedindo a sua bomba de chocolate. Você vai olhar assim para as 10 pessoas e vai falar... Vai colocar tudo na boca e... não tô comendo nada. Não é mesmo? E aí, cada vez mais entra essa desigualdade social, onde pouquíssimas pessoas ganham muito dinheiro, elas ficam mais que milionárias, e muitas pessoas elas acabam ganhando o quê? No máximo um salário mínimo. E o salário mínimo brasileiro ele é uma vergonha, principalmente com a alta dos preços, alta de produtos eletrônicos, alimentação, de automóveis, preços de condução, combustível, tudo elevando. Imagina quem só consegue viver com um salário mínimo, ou melhor, quem pode só viver com um salário mínimo, acaba tendo muitas restrições e principalmente muitas pessoas, por exemplo, viajando lá para o espaço, fazendo turismo espacial, abrindo comércio, se preocupando para, nossa, olha só, minha receita caiu de 1 trilhão para 1 bilhão de reais. Poxa, é uma queda muito expressiva? É, mas olha só, enquanto pessoas ganham bilhões, pouquíssimas pessoas aproveitam desses bilhões e muitas pessoas acabam ganhando quase nada, acabam ganhando R$1.000, por exemplo. E aí nós vamos ter essa segregação socioespacial. Por que segregação socioespacial? Isso significa que então cada Via Láctea vai ter, ou melhor, cada Via Láctea não, né? Porque Via Láctea só tem uma. Então cada galáxia nós vamos ter o quê? Uma classe social? Não. Mas sim a segregação espacial aqui no nosso território, onde nós vamos ter o quê? Cada vez menos pessoas podendo morar nos centros das cidades onde eles são muito elitizados e tem essa questão de gentrificação, aquela limpeza social, aquela limpeza de pobres das áreas centrais. Por quê? Porque é ali onde vão ficar os ricos. Por exemplo, o bairro de Higienópolis aqui em São Paulo, ele vem da gentrificação. Esse nome bem sujo, inclusive. Por que Higienópolis? Porque vai limpar os pobres daquela região. Sabia disso? Pois é, então nós vamos ter esse discurso sim de gentrificação, de olha só, não, o pobre não presta, o pobre é sujo, o pobre é fedido e não sei o que lá, e eu não vou me misturar. E claro, cada vez mais a população que não pode pagar por uma casa muito cara, ela vai sendo expulsa indo para a periferia. Só que o que acontece? Essa população, ela vai ter dinheiro para condução? Muito dificilmente, não é mesmo? A condução ela é muito cara. E aí ela vai conseguir acessar os trabalhos lá no centro da cidade? É mais difícil e valoriza principalmente quem está no centro da cidade, ou seja, o rico cada vez ficando mais rico porque ele vai economizar com transporte com combustível e o pobre ficando cada vez mais pobre porque ele vai ter que gastar também mais dinheiro percorrendo áreas mais distantes também. Olha só, agora você começou a perceber toda essa questão e toda essa modificação, é muito triste. E aí, vamos pensar na segregação, eu sempre dou quando eu dou aula, eu sempre dou esse exemplo. Pensa no busão aí lá no horário de pico. E aí, quando nós olhamos o busão no horário de pico, no centro da cidade e na periferia, nós vemos bem o perfil da população, o perfil de trabalhador. Quando nós estamos no centro, nós temos trabalhos mais elitizados e na periferia, menos elitizados. Não é mesmo isso? E aí, né, nós podemos ver, por exemplo, os desdobramentos com as propagandas. Como assim as propagandas? Como
que é vendido, por exemplo, um imóvel no centro? Ah, olha só, é perto de tudo, é acessível, é isso, é aquilo outro. Tem uma infraestrutura maravilhosa, uma área arborizada. Então as pessoas que querem privilégio, elas têm que pagar pelo privilégio. E o privilégio, ele é vendido de forma comercial, através das propagandas. Olha só como é acessível, olha só, tem ponto de ônibus aqui, olha só, é perto do seu trabalho, olha só a qualidade. Você já parou e observou de forma crítica para esse desdobramento? E aí, claro, né, nós vamos ter o quê? Essa distribuição desigual, e quem vai nos ajudar a calcular? É o índice Gini. É o índice Gini que vai falar, por exemplo, olha só, a população não está vivendo bem. Olha quanta favela nós vamos ter. Olha só quantas pessoas vivendo em condições precárias, em condições de miséria, recebendo meio salário mínimo, por exemplo, um quarto de um salário mínimo, por exemplo. E aí nós vamos pensar, bom, quais são as políticas sociais, as políticas públicas que elas acontecem para proteger essa população. E agora, quais são as políticas que elas protegem, por exemplo, os ricos? Então é bem diferente. Ah, mas o rico, ele vai pagar milhões de reais de imposto, por exemplo. Tá bom, nós estamos olhando o número bruto. Mas e percentualmente falando, ou percentualmente falando, qual que é a porcentagem de imposto que vai dentro, né, da casa do pobre e da casa do rico? Lembrando, né, que o custo base, tanto para o rico como para o pobre, é o mesmo. Porque as pessoas, elas vão se alimentar, vão usar luz, energia e água. É o mesmo. Agora, se o rico ele quer consumir algo mais caro, aí é uma outra questão. Mas na teoria, nós vamos ter o quê? Os custos iguais. Só que agora, se você tira 50 reais do pobre e 50 reais do rico, o rico não vai reclamar. O pobre, lógico que vai, porque aqueles 50 reais seria, por exemplo, uma refeição da semana inteira. Já parou para pensar nisso? Então nós vamos ter problemas de favela, e também o índice Gini ele vai calcular a desigualdade fundiária. Então não é só de renda, mas também de fundiária, de terra também, concentração de terra. Então não se esqueça disso, beleza? Então vamos agora para o momento mais especial do nosso vídeo, a crítica. Por que é muito importante a crítica? Porque aí nós vamos pensar, bom, enquanto muitas pessoas elas vão viajar no espaço, outras e várias pessoas, elas vão passar fome aqui no planeta Terra, não é mesmo? E também é por isso que é muito importante de nós termos o quê? Temos o quê? Sim, o índice Gini medindo a desigualdade social no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, viu, vestibulanda e vestibulanda? E aí, olha só, né? Ao invés de você, por exemplo, fazer um turismo espacial, você poderia ter acabado com a fome no mundo. Você já parou para pensar no tamanho da bizarrice? Não, eu vou pro espaço ao invés de, por exemplo, acabar com a fome no mundo, acabar com a desigualdade social, acabar com a desigual distribuição no acesso à escola, por exemplo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Ó, não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos e suas amigas que, ó, tem muito vídeo ainda pra rolar pro seu vestibular e dicas pro estudo, viu? Até a próxima. Tchau, tchau!